Olá, sejam todos bem-vindos. Nesta aula, nós iremos aprender como trabalhar com a formatação de saída de dados utilizando a linguagem Python. Nesse nosso exemplo, iremos realizar o cálculo da média aritmética de notas de um aluno. E o detalhe dessa aula é a saída de dados. Então, nós vamos focar na saída de dados, onde nós iremos apresentar para vocês, como foi comentado anteriormente, como que eu realizo a formatação da saída de dados, ou seja, formatar a quantidade de casas decimais após a vírgula. Então, nesse exemplo, podemos observar bem o funcionamento da formatação e saída de dados na linguagem de programação Python. Nós temos aqui um programa, então, que realiza nesse primeiro comando, né? Na linha 4, nós temos o comando input. O comando input, como nós já vimos, nós temos uma entrada de dados, onde é solicitado para digitar o nome do aluno. O nome digitado, o nome obtido pelo teclado, será armazenado dentro da variável nome. Em seguida, nós temos uma segunda entrada de dados, onde é solicitado para informar a nota do aluno, a primeira nota desse aluno. Essa nota será armazenada dentro da variável nota 1. O detalhe deste comando que nós temos aqui antes no input, nós temos a instrução float, o comando float. Por que nós temos que colocar o float antes ali do input nesse exemplo? Porque nós vamos digitar um número, um valor, uma nota nesse caso. E como toda a informação obtida através do comando input, ele é reconhecido como um texto, como uma string. Então nós temos que fazer essa conversão de texto para float, ou seja, de string para casas decimais, valores numéricos, para que eu consiga realizar um cálculo dentro do nosso exemplo. Se eu não faço essa conversão, o valor digitado não é entendido como número, e sim como um texto. E aí eu não consigo realizar o cálculo desejado. Nessa próxima linha, na linha 10, nós temos também uma entrada de dados, semelhante à linha 7, ou seja, aqui nós temos a segunda entrada de dados das notas, né? Onde é solicitado para digitar a segunda nota. E a mesma observação para o comando float. Na linha 13, nós realizamos propriamente dito o cálculo realizado, um cálculo básico, somando as duas notas e posteriormente dividindo por 2, onde esse resultado será armazenado dentro da variável média. Na linha 15 e linha 17, que vamos fazer um destaque maior para essas instruções. Na linha 15, nós temos uma saída de dados, um print padrão, vamos dizer assim, né? Onde nós temos uma variável, um texto e uma segunda variável, ou seja, no lugar dessa variável será impresso o nome digitado, em seguida será apresentado um texto, sua média igual a, e posteriormente, nesse local, será exibido o valor armazenado dentro da variável média, que foi obtido aqui nesse cálculo na linha 13. Até o momento, sem nenhuma novidade, podemos dizer assim. Agora o detalhe mais destacado dessa aula de hoje, né? O objetivo dessa aula é mostrar para vocês uma das formas de formatação de saída de dados. Então aqui nós temos o comando print também, mas de uma forma mais específica, uma forma com que a linguagem de programação consiga realizar o que nós estamos pretendendo, que é a formatação da saída de dados. Então aqui a sintaxe desse comando funciona assim. Colocamos em algum ponto dentro do comando onde nós desejamos que o valor dessa variável seja impresso. Então nós colocamos aqui entre chaves uma referência 0, sendo que o valor dessa variável será impresso nesse primeiro ponto, nessa primeira referência. Depois vem um texto qualquer, e aqui nós temos um segundo ponto, uma segunda referência dentro desse comando,
onde o valor, respectivamente, dessa segunda variável será impresso aqui. E aí nós estamos utilizando para que isso aconteça, para que os valores das respectivas variáveis sejam impressos nos respectivos locais identificados por 0 e 1 entre os colchetes, para que essas informações sejam impressas nos locais desejados. E aqui nós temos um detalhezinho muito importante, esse detalhe, onde nós colocamos 2 pontos, ponto 2Fs. O que significa essa instrução? Nós estamos informando que nós desejamos que a saída de dados, ou seja, o valor da variável média, ela seja impressa, exibida com uma formatação com 2 casas decimais. Vamos rodar o nosso algoritmo para visualizar e entender melhor o nosso exemplo de hoje. Rodei o meu algoritmo aqui no Room Python. Aqui digitamos o nome do aluno. Em seguida, vamos digitar uma nota para esse aluno. Vou colocar com casas decimais, para que o nosso exemplo consiga ser exibido da forma que desejamos. E depois aqui vamos colocar uma segunda nota. Observem lá que interessante. Nessa linha, observe que a saída de dados ela tem várias casas decimais depois da vírgula, que foi utilizado o comando print padrão, vamos dizer assim. E aqui nessa outra linha nós temos uma saída de dados com a formatação, ou seja, então como que podemos interpretar essa linha? Aqui ele imprimiu o primeiro valor, que é o nome, obtido dentro da variável nome. Na sequência foi impresso um texto, que foi definido aqui em cima, e em seguida foi impresso nesse ponto o valor contido dentro da variável média. Só que o detalhe, observe a diferença entre a linha de cima e essa linha. A formatação, nós conseguimos fazer uma formatação com 2 casas decimais. Podemos definir a quantidade de casas decimais desejadas, se quisermos ter uma precisão melhor na saída de dados, com 4 dígitos depois do ponto, por exemplo, e assim por diante. Bem, então nós estamos finalizando esse exemplo para que vocês façam uma análise agora, observem aqui as instruções, os comandos, façam alguns testes, pratiquem um pouco, digitem os comandos, pratiquem e observem, façam algumas alterações aqui, por exemplo, né? Em vez de 2 casas decimais, coloca 3 casas decimais e assim por diante para fazer os testes. E espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Até! Tchau!